Bora aprender esse lindo porta-copo ou porta-vela todo no nó festonês sem franja. Vamos lá para os materiais? Você vai precisar de barbante 24 fios, trena, uma agulha de tapeçaria, cola e tesoura. Eu cortei um fio de 2,50 m e cortei 5 fios de 1,50 m. Dou sempre um nozinho nas pontas para o cordão não se dissolver. Após isso, arrumo todo o fio grande, maior, que é de 2,50 m, dou um nó na pontinha, dou um E, faço uma letrinha E. Vou colocar todos os fios nesse Ezinho, nessa bolinha que fez aí com a letra E. Você junta ponta com ponta, acha o meio, bota por baixo do nó, por cima e bota os fios para dentro da alça que faz o nó. Então, arruma de novo, ó, por baixo, por cima, por dentro os fios e arruma bem arrumado, um do lado do outro. Nós vamos arrumar tudo, aperta bem e agora vamos puxar o nosso fio maior para fechar essa rodinha. Ficar o mínimo possível aparecendo esse buraquinho. Se você quer um buraquinho maior, você deixa, mas o certo é deixar ele bem imperceptível, tá certo? Então, vamos arrumando os fios, sempre arrumo os fios quando se trata em nó festoneiro. Aí eu tenho o fio guia, eu vou colocá-lo sempre por cima dos fios que vão ficar por baixo, que é para laçar o nó. Então, coloca por cima do fio guia, por dentro da alça, por cima, por dentro da alça, ok? Vamos fazer mais um, por cima, por dentro da alça e aperta. São 2 vezes cada nó festonê a gente faz, para ele ficar completo. Vou dar um nó num fio aí, no primeiro fio, para saber que ali eu comecei o meu nó festonê. Então, sempre que eu chegar ali naquele nó, eu vou saber que eu vou começar uma nova linha de festonê, tá bom? Então, já fiz a minha primeira linha, arrumo os fios, posiciono o fio guia por cima dos fios e vou fazendo mais nó festonê. O nó festonê, ele precisa de um fio guia, eu vou laçar 2 fios na mesmo fio, tá? Para a peça não ficar saindo do lugar, você pode colocar um alfinete prendendo ou uma prancheta para ele ficar fixo, vai facilitar a sua vida e o seu movimento. Estou finalizando a minha primeira linha de nó festonê. Estou chegando na primeiro fio que eu dei 2 nozinhos, ó, e vou finalizar para começar uma nova linha de festonê. Para facilitar a sua vida, você pode prender a peça ou com alfinete ou numa prancheta. Aí deu um espaço, você vai pegar o cordão, vai cortar a mesma medida do primeiro fio que você encontrar na sua frente do festonê. Então, vai ser a mesma medida, você vai dobrar, ficar 2 peças e vai colocar esse cordão no fio guia, tá certo? Por baixo, faz a alcinha e bota o fio por dentro e aperta bem. E vai pegar o próximo fio para fazer o festonê, segurar esse fio aí, tá bom? Sempre vai ser assim, à medida que vai aparecendo, ó, a medida de um dedo, você vai precisar aplicar um cordão. E aí você mede o barbante junto do fio mais próximo do fio guia e dobra 2 vezes a linha. E vai aplicar no fio guia, deixando sempre o próximo fio bem perto do fio que você aplicou, tá bom? Continua fazendo, ó, precisando, já apliquei 2 fios, vou continuar aplicando até que haja necessidade, mas sempre arruma os fios para você ver a posição que tá e se realmente precisa ficar aplicando fios, porque se você aplicar fio demais, você vai dar errado a sua peça total. Aí, ó, já fiz 2 carreirinhas, vou tirar aquele fiozinho que estava atrapalhando, coloco selo ele com cola
e vou continuar o meu trabalho. Arrumo os fios e vou dando volta até a medida que eu quero. Ó, aí já vejo que tem um espaço, mas cabe o fio. Quando eu fizer 2 voltas, vai encaixar direitinho. Então, não vai ser necessário fazer. Olha aí, esse modelo eu botei fio demais e ficou todo torto. Então, vai com calma na hora de aplicar os fios. E mede sempre no fio que está mais próximo do fio guia, tá bom? Então, vai rodando. E aí, já fiz toda essa medida, já contei aí, são 7 voltas, deu uns 12 centímetros de tamanho, mas você faz a medida que você quer. E agora a gente vai finalizar a nossa peça. Ó, nós temos o fio guia e vamos arrumar. Ó, pego o primeiro fio, boto por baixo do fio guia, vou laçar com o fio mais próximo, 2 vezes. Arrumo, puxo o fio, ó, eu botei por baixo do fio guia e corto ele. Nós vamos agora eliminando os fios para ele ficar sem franja, né? Então, lembra sempre de posicionar o fio por baixo do fio guia e puxa ele para ele não ficar com a barriguinha mostrando, tá bom? E corta, vai passando a colinha se você quiser. Eu gosto de ficar aplicando a colinha para ficar mais seguro, mas sempre tenho o maior cuidado de botar o fio por baixo do fio guia. O fio guia tem que ficar em cima e vai cortando. Cuidado de não cortar o fio guia. Ó, já fiz vários. Puxa, organiza e dá 2 voltinhas no fio guia. E eu puxo o fio. Não é o fio guia que eu puxo o fio que eu juntei com o fio guia. E aí, passei uma colinha e vou eliminando fio a fio. Até chegar no último, vai ficar no último 3 fios, ó. Vou eliminar mais um, juntando aí, por baixo, dou mais uma laçada de nó festonê, puxo, arrumo e corto mais um. Vai ficar apenas 3 fios, tá bom? Pra gente fazer o acabamento da peça. Arruma e vou dar uma olhada por trás, ó, e vou enfiar com a agulha de tapeçaria esses 3 fios que sobraram. Nessa pontinha aí, você vai colocar a sua etiqueta, algo para esconder. E não me incomoda essa partezinha aí de finalização, porque no nó festonê, quando a gente faz franja, ele fica também aparecendo. A gente não percebe tanto por causa da franja, né? Mas aí você vai colocar a sua etiqueta. Eu coloco sempre, ó, em 3 fios para ficar bem seguro. Vai arrumando, vai ficar imperceptível, segue o fluxo aí do fio, é para ele ficar bem arrumadinho e ninguém perceber que aí tá embutido um fio. Vou embutir o segundo fio do mesmo jeito, sempre começa sempre do segundo nozinho, não começa do primeiro, porque pode soltar aqueles fios que a gente embutiu, então você tem que ter esse cuidado, essa atenção, para que a peça não se dissolva, né? Quando você passa a agulha. Levante um ponta do fio, tá bom? Então, sempre coloque em 3 para ficar bem seguro. Vai, finaliza isso aí, arruma, passa uma colinha e para completar o último fio, embutir o último fio. Você vai já botando aí para ele ir secando. E finaliza esse último fio aí. Coloca sempre a partir do segundo fiozinho. Segundo nó, você vai enfiar esses fios. Lembra sempre, tá bom? E aí, finalizando essa parte, nós vamos cortar esse excesso de fios. Antes de cortar, você vai dar uma baleada na peça, bota ela pelo outro lado, né? Vira ela, olha bem se tá tudo encaixado, o festoneiro precisa estar todo o tempo arrumando.
para ele não ficar um em cima do outro, torto. É uma peça que quer muita atenção, é o nó festoneiro. E agora a gente corta e a nossa peça está toda prontinha, certo? Para você arrasar aí na sua casa ou dar de presente ou até vender. Então, nesse cantinho aí, você coloca a sua etiqueta e vai ficar perfeito. Não ficou linda a peça? Sem franja, eu amo peça sem franja. Lembrar que todas as medidas vai estar na descrição do vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha. Se vai fazer, já curte. Tchau!